E o que é considerado básico, cara, no JavaScript e avançado? Tem alguma forma de diferenciar isso? Eu sei JavaScript, tá? Você sabe modo avançado, modo básico. Onde que tem uma cerquinha digital aí, cara, que poderia ficar mais simples na cabeça dos devs? Cara, eu acho difícil falar, viu? O que que é básico, o que que é avançado, né? Às vezes você pode. Às vezes a gente passa por aquele momento, né? Ah, eu sei tudo de JavaScript. Mas não tem como saber tudo, né? Não tem como você ter uma visão geral de uma linguagem de programação que tem muitas coisas. Sobre a linguagem JavaScript pura, se a gente for falar assim, só JavaScript, a gente não vai considerar nenhuma API do browser, por exemplo. Não vamos considerar Fetch, não vamos considerar WebRTC, não vamos considerar nada que vem do navegador, tá? Vamos considerar só a linguagem pura e unicamente JavaScript. O básico seria declaração de variáveis, coleções e objetos, funções incluso. Então, esse seria o básico do básico. Entendendo esses três pilares a fundo, é, básico, na minha concepção, claro, são meus 15 centavos aqui, como o Vlamir falou, dividido por 2, então dá, dá uns 0,75 aí, mais ou menos. 0,7 centavos, na verdade. Então, matemática está em falta hoje. É, a gente sabe programar, cara, É, mas matemática tá. matemática nem tanto. Mas, mas eu acho que esse seria o basicão de JavaScript. Avançado, eu gosto de pensar o seguinte: se você sabe utilizar essas estruturas, né? A partir do momento que você tem um controle dessas estruturas, então objetos, coleções e funções em JavaScript, a partir do momento que você consegue utilizar essas estruturas de uma maneira confortável, você já está no avançado, porque tudo é mais ou menos um repeteco. Claro, vão ter coisas que, vai falar symbols, né? Símbolos. Para que tem muita gente que não conhece symbols e é avançado, é um pouco avançado, porém não é tão utilizado. Então eu não vejo tanto como necessário, tá? Vale a pena estudar, claro, vale a pena. É uma forma muito legal. Tem como você criar objetos iteráveis com symbols, para quem não conhece. Então você pode criar um objeto que funciona um for each nele, por exemplo. Ou você pode fazer um for em qualquer outra coleção que você criar, entrando bem no tecnês agora. E tem outras propriedades, outras curiosidades do JavaScript que eu acho que é legal você saber. Por exemplo, porque 0,1 mais 0,2 não é igual a 0,3 em JavaScript, isso é interessante. 0,1 mais 0,2 no mundo real é 0,3, mas em JavaScript e em muitas outras linguagens de programação não é igual a 0,3. Isso tem a ver com um problema binário. São coisas que eu acho que são um pouco mais avançadas, vale a pena você procurar se você tiver curiosidade, claro. E, por exemplo, questões de variáveis de escopo, né? E a inicialização, hoisting, que é um assunto muito do momento aí. Tem gente que acha isso básico, tudo que eu falei aqui, hoisting, por exemplo, symbols, acha isso básico. Eu não considero básico, eu considero mais para avançado, mas eu gosto de saber se eu estou no básico ou no avançado quando eu me comparo com outros desenvolvedores. Então, sempre que eu tenho que muito pesquisar para fazer qualquer coisa, qualquer linha do código que eu vou escrever do meu programa, eu tenho que pesquisar alguma coisa, eu me sinto um programador básico, que sabe o básico, e quando eu consigo me virar mais sozinho, eu já me sinto um pouco mais confortável, eu me sinto mais perto do avançado. Mas ninguém sabe de tudo, então não fique preocupado se você não sabe, se alguns termos que eu falei aqui você não conhece, pode pesquisar na internet. Nem eu vou lembrar tudo de cabeça também, eu acho que faz parte. Tem um monte de coisa, né? O Beginners, cara, que é um curso que a gente tem na faculdade de V2. O JavaScript que é falado no Beginners, vai até que nível, cara? Você acha que é Vai, o básico ali? vai até tudo que eu falei aqui. Tudo que eu comentei, todos os itens que eu comentei aqui nessa última pergunta estão lá no Beginners. Uhum. E se é básico ou avançado, depende do contexto, né? Então, como eu disse, se você estiver lidando com coisas que precisem mais do que isso, vai ser avançado, vai ser básico. Se tudo que você for lidar já tiver compreendido dentro desse contexto do que é ensinado beginners, pode ser considerado avançado, mas eu acho que esse é um tema bastante relativo, na verdade. É, porque quando a gente fala de programação avançada, cada dia tem coisa nova, né, cara? É como a gente Sim. começou a live falando disso, não para, né? Mas tendo ali um beginners ali já com o que está sendo colocado, já sai. A gente classifica ali como júnior, né? É. A gente está falando de júnior, né? Um desenvolvedor júnior. Então ele sabe HTML, tem que saber, né?
HTML, CSS, JavaScript, e não precisa ser um JavaScript avançado, né? Mas ele vai, boa parte do que ele vai usar nos projetos, ele já vai ver durante o curso. E depois não para, né, Gabs? Depois vai evoluindo, buscando mais informações, mais cursos, né? Nessa linha. 99% do que você vai utilizar no seu dia a dia é básico. 99%. Claro, existem cargos, existem empresas diferentes. Então, você pode, de repente, né, ir parar num projeto onde tem algo que você nunca viu, e isso é normal e ao mesmo tempo é bom. E aí, tudo que você precisar saber, principalmente para JavaScript, que é a linguagem mais popular do planeta hoje, você vai ter alguém que já passou por um problema parecido. Uhum. Então, quando eu vejo essa pergunta, eu penso sempre assim: não se cobre tanto em saber todos os detalhes de JavaScript. Cobre-se mais em entender o básico, entender o fundamental, que é o que você vai utilizar 99%, certo? Os outros 1% você tá livre para pesquisar no Google. Não que os 99% você não possa pesquisar também, né? Mas os 1% não compensa, não vale o esforço.